Nós vamos conversar nesse momento aqui sobre o cristianismo popular brasileiro, que é o resultado da evangelização trazida da Europa pela Igreja para o Brasil. Como surgiu tudo isso? Qual é a grande origem do cristianismo popular brasileiro? Primeiramente, tudo veio de Jesus. Foi ele que anuncia o Evangelho em forma de pregação, como missionário. E ele se diz missionário do reino de Deus. Então, o Evangelho tem um objetivo, é a formação do povo de Deus como reino de Deus. Então, desde o começo foi assim. O modelo é de Jesus. Foi ele que deu todo o estilo, todo o modelo da pregação do Evangelho. O endereço é o homem. O homem é que é o mais importante dessa história. A sua dignidade, a dignidade de ser filho de Deus e de estar junto com Jesus nessa relação de fraternidade. É outro ponto importante. Somos todos irmãos. É uma relação fraterna, a relação do reino de Deus. Daí o amor ser grande mandamento do reino de Deus. Estou dizendo isso para poder a gente ir pontuando e segurando toda a narração de hoje, tendo como pontos principais essas questões. Jesus, ainda em vida, ele começa a enviar seus discípulos em missão para evangelizar. Foi Jesus quem fez até estágio com os apóstolos, mandando que eles saíssem para evangelizar e depois cobrou deles o resultado. Fazer isto em memória de mim é um outro ponto importante. Jesus, do sacramento da Eucaristia, faz o fundamento de tudo. Fazer isto em memória de mim. De tal maneira que os apóstolos, depois da morte de Jesus, se reúnem sempre para celebrar a Eucaristia e daí saírem em missão. Foi assim que nasceu a Igreja, a instituição missionária da Igreja. A comunidade eucarística encontra o seu fundamento aí. No meio dessa comunidade, nós não podemos esquecer Maria, que estará presente desde o começo. Ninguém pode dizer que Maria foi introduzida depois de maneira interesseira ou de maneira devocional, não. Leia-se os Atos dos Apóstolos, quando se fala da cena da descida do Espírito Santo. Lá está Maria também. Lucas registrou a presença de Maria nesse momento. É verdade que Maria depois desaparece de cena, não de cena eclesial, não, desaparece do texto, porque o centro será Jesus, será o Evangelho,
será a pregação do Evangelho nas várias partes do mundo. Maria estará presente, portanto, desde o começo. É ela que vai ser a testemunha presencial de Jesus da igreja. Certamente ela ajudará bastante na memória e na maneira como o Evangelho será compreendido, dando sustentação aos apóstolos durante esse tempo. A comunidade eucarística vai aparecer em vários momentos. Em Pentecostes, em Jerusalém, depois em Antioquia e mais tarde com o Espírito Santo, após o fenômeno, após o acontecimento de Pentecostes. Entram em cena outros apóstolos, por exemplo, Paulo entra em cena agora. Paulo será o grande, talvez o maior evangelizador desse momento. Quando a igreja começa, Paulo já terá fundado várias comunidades durante toda a Ásia Menor e até chegando a Roma, prometendo, no texto dos Atos, chegar até a Espanha. É promessa dele. Ao lado de Paulo, ninguém pode esquecer o trabalho evangelizador de Pedro. Pedro vai evangelizar o lado da Ásia Menor. Pedro estará presente fundando algumas comunidades, batizando gente, sendo chamado, por exemplo, para Antioquia. Foi assim que ele foi chamado, certa vez, para ir a Antioquia. É quando ele, sendo recebido pelos discípulos, que o acolhem de joelhos, e ele manda se levantar. Levantem-se, porque eu também sou um homem. Sou humano. Eu não sou uma pessoa divina. Depois disso, a gente conhece a figura de Tiago. Quem não conhece o caminho de Santiago? Certamente Tiago teria estado na Espanha e de lá se endereçado pelo sul da França, fazendo o caminho de Santiago, que até hoje é comemorado e vivenciado nas caminhadas que muitos fazem, o caminho de Santiago. Depois disso, a gente vai saber que a África terá logo em seguida a presença dos apóstolos. Alguns teólogos, como Agostinho e outros mais, estarão presentes na África. Depois desse início missionário, nós vamos encontrar a igreja, já muito tempo depois, chegando às Américas. É o tempo das descobertas, o tempo em que a Europa parte para descobrir o novo mundo, e no meio desse mundo novo vem o Brasil. As Américas são descobertas com a vinda de missionários que vieram junto aos descobridores para evangelizar ou para enculturar o Evangelho nas novas terras. Chegando aqui na América, claro
que a igreja vai encontrar os índios primeiramente. São eles que serão encontrados, serão evangelizados na primeira leva. São eles que vão ouvir primeiramente o anúncio do Evangelho. Depois, nós teremos notícia da presença dos negros das Américas. Os negros já estavam presentes nas Américas quando os portugueses chegaram, mas foi sobretudo no tempo da escravidão dos negros que eles foram trazidos em levas, em grandes porções de gente, trazidos da África para trabalharem nos campos do Brasil. Era mão de obra barata que os negros ofereceram nesse momento, e eles sendo escravos. É a história da escravidão. História que vai envolver a igreja em muitas questões. Aqui em Alagoas, nós não podemos nos esquecer da construção do Quilombo dos Palmares. Negros que formaram uma república nas montanhas, nas serras de União dos Palmares, e ali tentaram um projeto de civilização, um projeto de libertação. Chegaram a formar o Quilombo dos Palmares, que mereceu do Brasil o envio até de exércitos para destruí-los aqui em Alagoas, daí algumas cidades ainda serem conhecidas com essa questão. A cidade de Atalaia, esse nome Atalaia, vem porque ali se firmou Domingos Jorge Velho, com todos os que vieram com ele do sul do país, vieram negociados para trabalharem na escravidão, na expulsão dos negros do Quilombo dos Palmares. Mas não foi bem assim que tudo aconteceu. Os negros vão sair do Quilombo e vão se espalhar por toda a terra de Alagoas. Refiro-me a Alagoas porque aqui eu estou fixado, e posso lembrar ainda uma coisa que eu deixei de lado, olhando a região litorânea do estado de Alagoas, olhando os nomes das questões das terras, da toponímia, assim dizendo, de Alagoas, grande parte dessa toponímia é feita de nomes tupis. Daí você ter o nome de Pajuçara, Pioca, Jacarecica, uma série de nomes, todos eles de origem tupi. E é de uma beleza muito grande o que os índios fizeram, dando nome à terra. E aqui eu junto a ideia seguinte: quem dá nome é porque é dono. O dono dessas terras eram os índios. Foram eles que nominaram com palavras tupis, palavras indígenas, aquilo que eles iam se apossando. Continuando essa história, os portugueses vieram para o Brasil trazendo alguns missionários.
vieram alguns missionários com os jesuítas que vieram para a descoberta entre aspas, do Brasil. E foram eles que, pouco a pouco, foram se interessando de evangelizar os povos das Américas. E eu me refiro ao Nordeste brasileiro. Posso dizer que também o Brasil inteiro foi evangelizado através das santas missões. Eram os missionários que se juntavam, que reuniam o povo das cidades, sobretudo do interior, para trazer o Evangelho. E ali, depois que saíam, ficava sempre uma lembrança, uma presença missionária cristã, cristianizada da realidade. Os missionários deixaram uma história. Basta ver que no Memorial do Brasil, quando a gente fala em missões, a gente se lembra de frade, se lembra do missionário vestido de hábito, com cordões amarrados à cintura. Os cantos missionários ainda hoje existem na memória do povo. E foi assim que nesse trabalho missionário foram também sendo implantadas as festas de santos, os santos que eles traziam da Europa, santos que eles foram implantando em vários lugares para guardar a memória. E o povo segurou, o povo guardou essas imagens, essa memória dos santos. Em alguns lugares são verdadeiros santuários. Exemplo disso, o que a gente conhece de São Francisco. São Francisco é um desses santos que vieram da Europa e aqui fizeram moradia em santuários, em lugares históricos que até hoje existem no Nordeste brasileiro, ou então no Brasil inteiro. Lá no Espírito Santo há um convento no alto de um monte que é famoso como da fundação da cidade ainda, onde ali ficou um convento de missionários. Aqui no Brasil, quem não se lembra da Diocese de Salvador com os franciscanos? Quem não se lembra das grandes devoções e festas populares que ainda hoje existem e arrastam multidões durante tempos e períodos? São as festas que nasceram e criaram cultura. Nesse tempo, por exemplo, a gente vai ter a chegada ao Brasil, trazida pelos portugueses, da cultura portuguesa cristã. O folclore é um desses elementos fortes, a exemplo do Natal, com todo o ritual, com todo um aparato cultural dos pastoris reisados, chegantes, que vieram da Europa, trazido pelos portugueses e guardados aqui até hoje. Alagoas, bem que poderia ser a capital nordestina do folclore natalino. Infelizmente,
a própria igreja não guardou nem guarda com carinho essas lembranças tão cristãs e tão vivas da presença da fé. Essas festas trazem consigo muitos cânticos, danças, rituais, melodias que o povo canta, que ninguém consegue tirar da memória do povo. Uma das lembranças que aqui eu me lembro é a lembrança da morte. O Nordeste conhece uma experiência cultural das excelências, cantadas durante a morte de cristão. Durante a noite, os fiéis cantam a noite inteira músicas em torno do defunto, na casa dele, no interior do sítio, lembrando a presença de Deus junto àquele fiel que morreu e que vai ser guardado pelo Senhor. Nós conhecemos historicamente e culturalmente essas excelências por uma música, por um texto, melhor dizendo, de João Cabral de Melo Neto, numa poesia natalina que ele fez e que traz o nome de Morte e Vida Severina. Chico Buarque compôs uma melodia que serve para cantar as excelências que estão presentes nessa poesia natalina de João Cabral de Melo Neto. Depois outros missionários, outros evangelizadores foram entrando nessa história. Antônio Conselheiro será um dos grandes nomes dessa história missionária. Antônio Conselheiro levará essa gente peregrina pelo sertão do Nordeste até a realidade de Canudos. Na intenção de Antônio Conselheiro era a fundação de uma terra, de um povo que pudesse ter na sua terra a realidade do reino de Deus. Canudos hoje ainda lembra, embora não exista mais geograficamente, o governo da Revolução destruiu aquilo tudo, construindo um grande açude, o açude de Cocorobó, no interior da Bahia, para que o povo não lembrasse mais o que foi a grande realidade de Canudos. O governo da República mandou exércitos para destruírem essa realidade. Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, leiam, vale a pena ler, até de maneira triste, a última página de Os Sertões, quando Euclides diz que ali não houve quem se rendesse, não houve rendição, houve sim uma tremenda matança. O povo foi dizimado pelo exército até terminarem com tudo e exterminarem com aquela história. Embora, quando eu estive visitando Canudos, antes do açude de Cocorobó, ainda o povo da rua vendia os cascos de balas da Guerra de Canudos. Então é algo que ficou na história do povo. É algo que ainda hoje pode ser repetido. Claro que depois disso,
depois dessa igreja das missões, a gente vai encontrar um tempo novo da igreja. Mas isso já é agora no século XX. O Concílio do Vaticano II vai trazer a renovação da igreja. 1962 a 65, o Papa João XXIII realizou de maneira gloriosa um encontro de todos os bispos do mundo no intuito de renovar a igreja. E assim ele fez. E a grande renovação foi a própria igreja. A igreja tem uma nova maneira de viver no mundo, falando inclusive na língua dos seus povos, não mais o latim. O Vaticano II trará, assim, a grande renovação, que ainda hoje é celebrada e lembrada. Depois do Vaticano II, tivemos na América Latina o encontro de Medellín, na Colômbia, onde o Papa Paulo VI esteve. Depois foi Santo Domingo, e aí já foi o João Paulo II. E nesses dois encontros latino-americanos, nasceu o que a gente conheceu e ainda hoje conhece: a opção preferencial pelos pobres e preferencial evangélica pelos pobres, além de uma outra opção feita pelos jovens. Isso foi em Medellín, uma vez que naquele momento os jovens eram a grande maioria da população latino-americana. Depois disso aí, nós temos uma presença de igreja muito bem renovada, acompanhada pelos bispos do Brasil através da CNBB. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil cuidarão de levar a todo o país uma renovação viva, atual. É nesse tempo que nasce também a consciência dos leigos da igreja. Os leigos são aqueles que têm a responsabilidade de anunciar o Evangelho, de implantar o reino de Deus na sua realidade. Hoje, o Concílio de Cristandade deve assumir essa responsabilidade. O Papa Francisco está aí, fazendo uma igreja viva, uma igreja em saída, uma igreja não parada, mas uma igreja que não tem medo de arriscar o seu nome para fazer presente o Evangelho. O Papa Francisco é aquele que veio das Américas. Ele é nosso e por isso ele conhece muito bem a nossa realidade. Cabe então a nós hoje acompanhar os ensinamentos da igreja e ser fiel a ela, para que possamos introduzir no meio da realidade nossa, social, política, no meio da realidade humana, brasileira, latino-americana, a igreja do Concílio, a igreja de Jesus Cristo.